tem essa teoria de que todo líder de produto, de tempos em tempos, ele precisa voltar a ser PM de um squad. Para resumir, autonomia com falta de direcionamento é anarquia. Liderança de produto não é nem 8 nem 80. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a zona de produto para discussão. Eu sou o Arthur e começou o playoff da NBA. E eu sou a Ix, e até que enfim você pensou numa frase, né? Não vou dizer que é uma frase boa, mas é uma frase, pelo menos. Caralho, já começou o podcast com críticas. É assim que... Farpas. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre os mitos da liderança de produto. Mas antes da gente falar disso, recadinho de sempre, não esquece de ir lá, deixar seu like, comentar, avaliar o episódio lá, 5 estrelinhas, joinha, o que quer que seja, em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube, na Apple Podcasts. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com um amiguinho, né? Assim o podcast chega a mais pessoas, você ajuda a gente a espalhar a mensagem da Arena. E o que a gente tem de anúncios aí de cursos ou qualquer outra coisa essa semana? Q2 a gente já falou, já começou, né? A gente teve o curso de AI mais no code presencial, mas a agenda tá cheia também nos próximos meses. 26 de abril, agora, daqui no próximo final de semana, tem AI mais no code para PMs online. Vocês pediram e a gente já atendeu. Vai ter dia 10 de maio também, tem plataforma para PMs, também vai ser online. Né? Um monte de gente falou, caramba, esse curso é legal, foi o primeiro do Brasil na área, né? Pois a galera veio, então a gente vai ter edição online dele também. E dia 24 de maio tem AI mais no codes para PMs presencial de novo aqui em São Paulo. Então você pode escolher aí, você faz online, presencial. E lembrando, você paga uma assinatura lá, você vai assistir, tem direito a assistir todos os cursos que a gente tiver no ano. Seja nos online, seja assistir a gravação dos que já tiveram, seja garantir sua vaga primeiro no presencial, assinante sempre tem prioridade para todas essas coisas. Ouvinte, além de tudo, tem R$150 de desconto. Assina, garante suas vagas aí que tá cheio de curso. Tem mais coisa pra falar? Tem mais um jabazinho. Provavelmente, o dia que esse episódio for pro ar, que vai ser na quarta-feira, né? Talvez fique muito em cima da hora pra você. Tem ido até na terça-noite, né? Os últimos. O editor tá trabalhando, bem. É isso. Mas vai rolar nossa segunda edição do Papo de Liderança, que é o nome. Cada semana a gente dá um nome diferente para esse coisa tão bom quanto a OpenAI para nomes das coisas. A segunda edição do Papo de Liderança, basicamente, é um encontro onde a gente está filtrando só por pessoas que estão em posição de liderança. Putz, tem sido zero slide, é uma roda mesmo, troca de ideia, de compartilhar experiências. A gente já teve uma edição e vai ter agora a segunda edição, que vai ser dia 23. Se você quiser participar, seja desse ou dos próximos, se você estiver numa posição de liderança, tem o link da pré-inscrição aqui. Se inscreve lá que a gente dá o feedback para vocês. É isso. Muito bem. Agora sim. Bora lá pra pauta? Bora lá. Bom, o nosso papo de hoje, ele foi inspirado por um tweet da Claire Vaux, que é CTPO na Launch Darkly e a criadora do ChatPRD, e a gente já falou dela aqui outras vezes no podcast. E nesse tweet ela fala sobre as hard skills que faltam para PMs conseguirem, de fato, entregar, get things done, né, como ela fala no tweet. E as coisas que ela fala que ela ainda faz semanalmente, mesmo sendo CTPO, são coisas tipo ler e escrever código, escrever SQL, planilhar um monte, fazer design no Figma e construir protótipos. E eu e o Arthur, quando a gente viu esse tweet, a gente super concordou com tudo que ela diz, né? E fez a gente pensar que daria um episódio falar só sobre esse mito de que liderar produto é tirar a mão da massa e que o trabalho vai ser mais estratégico. E aí, pra gente começar, Arthur, me diga você,
quando você virou líder de produto, você deixou de botar a mão na massa? Não deixei, cara. Definitivamente não. Na maior parte dos lugares que eu trabalhei, eu sempre tive meu projeto de estimação. Um deles, eu fui literalmente o PM, assim, mesmo sendo diretor de produto numa posição de liderança, assumia como um PM, tipo o iFood Pedal, por exemplo, quando estava na Tembice. E outros, como eu só tinha um PM no time, a gente estava estruturando uma nova tese ou uma nova business unit, assim, como por exemplo na Loft, quando a gente foi estruturar a tese de B2B, isso naturalmente me deixava muito mais próximo da execução, ter menos layers entre levar a discussão de estratégia e do tático, né, com as pessoas. Então, só alguns exemplos assim, mas na maior parte da minha carreira, não. E eu gosto, eu sempre digo que eu gosto de meter a mão na massa, assim, independente do nível e da hierarquia que a gente esteja, eu particularmente acho que é fundamental. Mas você conhece muita gente, você já teve várias experiências de liderança em várias empresas diferentes. Você acha que isso de continuar tendo que botar a mão na massa, tipo, você gosta, né? Mas vamos assumir aqui, tipo, é uma necessidade, o líder de produto continuar tendo que botar a mão na massa. Você acha que é muito mais um produto de empresas pequenas, startups, que de fato tem menos gente do que coisa para fazer ali? Ou você acha que é um negócio, tipo, generalizável para empresas grandes, médias, assim? Cara, acho que depende. Tem um aspecto de talvez empresas muito maiores, com estruturas tipo muito mais gigantes. Tô falando, por exemplo, na Loft, a minha estrutura tinha 20 e poucos PMs. Não era uma estrutura pequena. Pelo menos eu acredito que não. Ainda assim eu conseguia ter essa estrutura para tipo, ter essa coisa mais mão na massa. Só que depende, né? Por exemplo, se a gente falar de uma empresa, sei lá, tipo a Microsoft, se você for uma posição de liderança, provavelmente você não vai meter a mão na massa mesmo, né? Não vai ter nem esse espaço para você fazer. A gente vai até comentar isso mais para frente também sobre o perfil, né? A empresa, o perfil que ela precisa para o momento. Mas eu acho que é uma parada que você pode praticar, seja diretamente, seja indiretamente, sei lá, ter seus side jobs. Assim. A maioria das pessoas em posição de liderança que eu conheço, ela tem um projetinho tipo, no trabalho mesmo de estimação dela ou no tipo paralelo, sabe? Tem alguma coisa para isso, para estar sempre metendo a mão na massa assim e querendo ou não, do tipo fortalecer um pouco mais ali, né, o pensamento crítico e tudo mais. Não, total. Eu acho que faz sentido também. Às vezes eu fico pensando, porque, por exemplo, acho que hoje mesmo, na minha realidade, na Hotmart, que é uma empresa bem grande, eu tenho várias coisas que eu faço no dia a dia, assim, que são, sei lá, vamos dizer, tarefas de um PM, vamos dizer, e que talvez as pessoas achem que quando eu me tornar líder eu não vou fazer, ao mesmo tempo que também existe a cobrança de, cara, como liderança de produto, você tem que estar olhando menos para essas coisas do dia a dia e mais lá para frente, né? Mas tem coisa, e a gente entra nisso, nessas coisas do dia a dia, que você não vai fazer só o trabalho estratégico, documentos de visão e coisa do tipo, que eu faço, cara, quase todo dia. Então, eu ainda faço análise de dados, velho. Eu pego a planilha e fico crunching the numbers ali, fico rodando SQL, às vezes com mais ou menos suporte de uma pessoa de data, outros PMs. Você ainda faz roadmap, tipo, é que no geral eu faço um roadmap mais alto nível, né? Mais Ou now, next muitas vezes você tá later. fazendo o translate do roadmap mais detalhado do time, né? É Dos isso, times. fazendo de Sim. cima para baixo, de baixo para cima, né? Mas eu ainda me pego, cara, com alguma frequência, sentando com os times para revisar o roadmap de sprints mesmo, sabe? Então, tipo, não sou eu fazendo sozinho, mas sou eu junto ali com o PM do Squad, a gente conversando sobre, sabe? E uma parada que você falou sobre, do tipo, ser mais estratégico, etc. Cara, acho que é uma falsa ilusão das pessoas quando, assim, né, é o sonho da liderança, né? Nossa, vou assumir uma posição de liderança e vou ser mais estratégico e não vou botar a mão na massa. Acho que quando a gente estava num período, né, do dinheiro de graça, isso era muito mais fácil, né? Que aí toda hora você espirrava, nascia um projeto novo, e aí com isso você botava mais gente, né? Criava uma nova estrutura para tocar isso. Então tinha muitas ideias, muita gente lá, mas pouca execução de verdade, né? Vi de tudo que aconteceu posteriormente. Então, e aí eu acho que isso também impacta nesse aspecto de, cara, qual é a minha experiência em posição de liderança, sabendo fazer o balanço entre execução
e, e a parte estratégica. Então, acho que a gente passou por um período onde muitos profissionais fizeram esse jump sem ter muita execução no currículo, fizeram os jumps, né, que o mercado propiciou para assumirem posição de liderança, acabavam deixando na mão das pessoas a execução sem nem saber, uma coisa vai demorar muito, sendo que poderia ser muito mais rápida, mas a pessoa, como ela não tinha o repertório ali da execução, ela fala, beleza, vai demorar. Então, acho que rolou bastante isso. E tem aquela célebre frase, né? O que te trouxe aqui não vai te levar para o próximo step. Definitivamente, a partir do momento que você está numa posição de liderança, não é mais sobre a execução em si. O que te trouxe até uma posição de liderança, provavelmente, foi o quanto você conseguiu aprender e executar. Então, masterizar a execução, na real, ela vai te ajudar, a posição de liderança, a como você estrutura, vê os gaps, etc., pro seu time que vai executar, tá ligado? Não lembro se é no curso de Product Leadership ou de Product Strategy do Reforge, uma das primeiros slidezinhos que eles mostram é bem isso, que o que te leva, o que te trouxe até aqui não é o que vai fazer você ter sucesso daqui pra frente, né? Que é esse gap que tem entre para você sair da execução e fazer outra coisa. E tipo, é uma parada que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Porque eu sempre fui muito, muito, muito de execução. Acho que é uma coisa que eu acho que sou bom, assim. Aí ainda é algo que eu me pego às vezes patinando, sabe? Tipo, como eu saio mais da execução e vou olhar mais para outros horizontes de tempo, né? E de trabalho de produto ali. E eu acho que. Foi uma coisa que eu, por muito tempo, também tive dificuldade, cara. Na minha transição para uma posição de liderança, eu tive essa dificuldade no princípio, e até eu conseguir entender essa diferença do tipo, tá, eu sei como eu executaria, mas não significa que as pessoas vão executar desse jeito agora. E tá tudo bem. Lógico, com o seu direcionamento e o seu corte ali de qualidade, né? Isso foi uma parada que eu demorei para também soltar a corda, assim. Mas o que sempre me ajudou também foi deixar isso claro pro time. Quando eu não deixava isso claro pro time, dava mais a impressão ainda de o Arthur quer, pô, vai ter que ser do jeito que o Arthur falou. Quando eu passei a falar, galera, eu gosto de executar. Então, quando eu estiver compartilhando aqui com vocês, tipo, como eu faria, não significa que a gente tem que fazer desse jeito. Se for, eu vou avisar vocês, tá ligado? Mas na maior parte do tempo não vai ser. Mas eu preciso arrumar um jeito de tirar o que estava na minha cabeça para passar para vocês, para como eu estruturaria isso, etc, etc, para inclusive tipo direcionar e dar insumos para vocês. Eu acho que isso conecta diretamente com outro ponto aqui que tá na nossa volta, que é sobre estilos de liderança, né? Que, cara, pessoas diferentes têm estilos de liderança diferentes, né? Então, às vezes, também tem esse mito de que o líder, ele tem um certo arquétipo e que você tem que seguir à risca aquele arquétipo ali, né? Mas a real é que, cara, cada pessoa é diferente e também cada pessoa vai ter um estilo de liderança. Então, tem gente que vai gostar de estar mais nos detalhes, que é o meu caso, por exemplo. Tem gente que vai gostar de ter uma visão mais do alto. E não tem certo nem errado, vai do perfil de cada pessoa e também do que a empresa acredita que os líderes dela precisam ser, né? Então, é outra parada. Não adianta você ter um estilo de liderança X e forçar isso, se não é isso que a empresa acredita que os líderes delas deveriam estar fazendo, sabe? Voltando ao exemplo que eu falei. Por eu estar no detalhe, eu naturalmente sou mais forte em execução, né? Na verdade, o negócio se retroalimenta, né? Por eu ser forte em execução, eu gosto de estar no detalhe. Por eu estar no detalhe, eu acho que eu sou mais forte em execução. Mas na Hotmart tem esse push para eu olhar mais pro futuro como líder. E que essa é a parada que vai me desbloquear crescimento de carreira, sabe? Então, eu posso ser um líder incrível no quesito execução. Se eu não me desenvolver nessa outra parada, eu não vou evoluir como líder, né? E é uma eterna, é um eterno balanço mesmo, cara. E o que você falou para mim, eu acho que é muito importante, que o que a empresa precisa no momento, sabe? Tem hora que ela vai precisar de um líder mais mão na massa para guiar, ou principalmente formar times, né? Normalmente, quando você está na construção de times, esse perfil dá mais match. Tá? E tem horas que, por exemplo, você tem um time mais sênior, seu trabalho é muito mais, tipo, delegar, orientar, desbloquear, e consequentemente vai te dar um pouco mais de tempo para pensar no longo prazo, né?
A gente pode entrar na discussão do quão longo prazo precisa ser e tudo mais, mas eu acho que tem esse match é super importante, acho que parte de tipo, quem está contratando sempre, assim, tá, o que é aquela pergunta básica, né? Que tipo de perfil que eu preciso para o momento que a empresa tá, né? Mas aí completando, falando de estilo de liderança, o meu, bom, a gente já, já conversa bastante sobre isso, o meu é um pouco parecido com o seu, mas por já estar há bastante tempo em posições de liderança, eu acho que a parte de execução, na real, me ajudou a conseguir tangibilizar mais fácil a camada executiva. Ó, isso aqui, cara, beleza. O range de tempo, desafios, problemas que a gente pode encontrar e etc. Quanto também pegar o abstrato, né, a coisa mais abstrata ali do que a gente quer e conseguir já trazer isso um pouco mais mastigado para discutir o tático, muitas vezes, com o time, sabe? Então, acho que isso me deu um pouco essa facilidade para navegar tanto para cima quanto para baixo, sabe? E nessa linha também, eu tenho essa teoria de que todo líder de produto, que faz gestão de pessoas, né, principalmente, de tempos em tempos ele precisa voltar a CPM de um squad. Ou um squad, ou um project, igual você falou e tal, mas ele precisa de alguma coisa para entender a dor do chão de fábrica, sabe? Que eu acredito muito que para você liderar bem, você tem que entender o trabalho de quem está executando. Acho que você falou isso até, né? Teve toda essa questão das pessoas pularem etapas e tal. Isso vale para PMs também, né? Que para mim, tipo, pro PM liderar bem o seu squad, ele precisa entender o trabalho das pessoas, dos desenvolvedores, do designer e tal, que ele tá liderando ali, né? Então ele não tá liderando formalmente, mas ele tá liderando aquele time. Então eu sinto que é bem parecido, tem paralelos aqui entre as duas coisas. Sim, e me dá uma tristeza, cara, toda vez que eu escuto da pessoa de produto que, eu não faço protótipo. Não faço ideia de quanto tempo isso vai demorar. Quando, né, a gente está falando seja da parte mais de design, seja da parte mais de código. E, de novo, o seu papel... Cara, beleza, você não precisa saber codar, se bem, né, agora com AI a gente pode, né, entrar em várias outras discussões que a gente já falou em outros episódios. Você não precisa saber codar, mas principalmente se você já estiver na posição sênior, você precisa de, tipo, ter seu repertório para saber mais ou menos. Cara, beleza, já fiz essa integração nesse estilo aqui mais ou menos em outro lugar e demorou X, mas lá tinha um contexto que o time era júnior ou o time era sênior, não sei o que, e demorou o range tal de tempo. Aqui a gente está falando baseado nesse contexto novo, qual é o range de tempo. Então, assim, para mim, pessoa de produto, ela precisa sim ser o tasting, né, das coisas ali, do tempo, seja do tipo, um protótipo, seja uma pesquisa, uma integração, ela precisa ter essa noção de tempo e espaço, sabe? É um bom jeito de resumir. E indo para outra linha ilusória aqui que eu sinto, é aquela sensação de que se eu virar líder, eu vou poder tocar as coisas como eu quiser, eu vou poder direcionar o produto ou a cultura da forma que eu acredito. Eu acho que isso é muito quando pessoas estão num lugar e falam assim, mas aqui não tem cultura de produto, todos os problemas é porque a gente não tem cultura de produto e tal. Eu acho que para mim essa é a maior ilusão que tem, porque ela é a mais longe da realidade, talvez, porque liderança de produto, independente do nível, ainda é sobre fazer alinhamento e ganhar buy-in, sabe? Só que num nível muito mais difícil. Você vai estar fazendo isso ali com C-level, com líderes de outras áreas que também vão estar, cada um vai ter seus interesses e coisas do tipo. Não, total, cara, total. E acho que ainda tem um outro fator que é o lance que agora eu sou líder e aí, por conta disso, a cultura de produto aqui eu dou autonomia pro meu time. E essa é uma palavra que eu sempre fico assim, ó, quando eu escuto ela, eu fico, olha só. Eu sempre me pego pensando sobre autonomia e anarquia. Seja nas consultorias, seja quando eu entro em alguma empresa mesmo, assim, que eu vejo terem perguntas sobre determinado contexto e a pessoa que é responsável, né, pela área que está tocando aquilo, a maior parte da resposta dela é preciso ver com o meu time, me acende uma red flag, assim, já mesmo. Porque, para resumir, na verdade autonomia
com falta de direcionamento é anarquia. De fato. É isso, essa coisa de, eu dou autonomia pro meu time. Ok, você deve fazer isso. Mas você tem que ter seus boundaries ali, né? Você tem que criar os seus ritos, cerimônias, o que quer que seja, para estar por dentro do que está acontecendo, até para saber quando você precisará intervir. Ou, do tipo, não preciso intervir porque sei como está rodando e está rodando bem. Tá? Esse tema, eu sinto que passa também por você deixar muito claro pro time o que autonomia significa, tá ligado? Porque autonomia é dessas palavras que na cabeça de cada um pode significar uma coisa, assim. Às vezes, para um determinado PM, autonomia para ele é o negócio que você falou da anarquia. Eu poder fazer o que eu quiser sem ninguém me perguntar nada e eu tocar 100% como eu quero. Para outros, pode ser, cara, eu tenho um guidance, eu tenho uma direção, eu tenho um suporte quando eu preciso e eu consigo definir o caminho aqui com essas coisas. Então, definir o que é para você junto com o seu time e até, de novo, o que a empresa espera disso, eu acho que é super importante para as pessoas não se frustrarem e entrarem naquela. Mas eu tô sendo microgerenciado, eu tô tomando muito top-down aqui, né? Porque de novo, é alinhamento de conceito no fim. Se você explicar para a pessoa o que significa autonomia ali, naquele seu contexto, não significa que o seu conceito de autonomia é o certo também, mas é o que vai ser para aquele time, né? Então, é o famoso combinado não sai caro, né? Total, total. E com relação a isso, já entrando também numa parte, a analogia que eu sempre gosto de fazer é que quando você assume uma posição de liderança, você é tipo um pássaro na floresta, uma águia, sei lá, pensa aí numa ave de rapina, Um sei lá. Eagle né? Que a maior parte do seu tempo você tá o quê? Sobrevoando ali a floresta. Mas você precisa conhecer e precisa saber como, aquele galho tá diferente, deixa eu ir lá nele. Ou então, nossa, onde tem o melhor fruto aqui? Ou então, quando tá muito calor, onde que tem a melhor sombra? Ou então, caralho, tá pegando fogo num lugar que normalmente não pega. Deixa eu ir lá. E saber fazer esses seus rasantes, tá ligado? Porque é isso, seu trabalho como estar numa posição de liderança é esse. Você tá olhando pra frente, sim, mas naturalmente você também não pode deixar a peteca cair no dia a dia, no que tá acontecendo agora. Então é isso, você pode estar com um olho no peixe e outro no gato, mas como você está olhando e conseguindo atuar, intervir e quando precisar, sabe? Eu gosto muito de um framework do Shishir Mehrotra, acho que é Mehrotra que fala, do Coda, que é o PSAT, que é Problem Solution, How e Execution. Que na prática o que ele traz cara, quanto mais sênior você vai ficando, mais aumenta a ambiguidade do que você recebe e maior é a superfície que você toca. Então, mais alto, você vai receber um espaço e você vai ter que encontrar os problemas e oportunidades a serem resolvidos, às vezes num produto inteiro ou em múltiplos produtos. Só que conectando com isso que você está falando, esse trabalho não é só isso. Não vai ser na linha de você só vai receber o problema e vai ter que encontrar as oportunidades para múltiplos produtos. Como líder de produto, você vai estar transitando nesse espectro o tempo todo. Às vezes com você mesmo na execution, por exemplo, às vezes supervisionando alguém que você deu uma solução e a pessoa tem que descobrir o how ali e tocar essa execução. Então, é o que você falou. Você tem que estar o tempo todo navegando nesse espectro, sabendo, beleza, agora eu preciso dar um rasante aqui ou lá. Tem outro frameworkzinho também que é legal sobre isso, que é o de skill versus will, né? Principalmente para quem lidera pessoas, que é você entender das pessoas que você está passando demandas para elas, qual o nível de skill que elas têm para executar aquilo e qual o nível de desejo que elas têm, o quanto elas estão gostando de fazer aquilo, né? E isso vai te ajudar a dizer, eu tenho que entrar mais ou menos aqui, eu tenho que ficar mais ou menos ligado nisso daqui no dia a dia, porque é um trabalho que no fim tá sempre dentro de um espectro, né? Nunca é só o trabalho de produto, ele é multidisciplinar e vai tá sempre operando nesses diferentes horizontes de tempo. Naturalmente, quanto mais líder, mais sênior, mais você vai estar navegando. Talvez o que você vai fazer é passar mais tempo olhando para o futuro, mas isso não significa que você vai 0% do tempo estar olhando pro hoje, né? E acho que grande parte das coisas que a gente vê em gerenciamento de produto no geral
que normalmente é 8 ou 80. Né? Eu diria que não só em gerenciamento de produto. Eu sinto que as pessoas geralmente são 880. Tá bom. Meus amigos vão me criticar, que eles falam que eu sou muito 880 no geral nas coisas. Aí, caralho, tá vendo? Mas é isso, se não é porque você está numa posição de liderança que agora você não executa mais, ou que você não tem mais um olhar crítico para execução. Até porque, como que você vai analisar o seu time e avaliar o seu time se você não sabe como que eles estão executando? Ou se você não tem um parâmetro para falar, essa execução está indo bem, está num timing bom. Ou não está, e se não está, pô, a gente tem essas possíveis explicações aqui, ou precisamos nos aprofundar sobre. Mas, voltando ao que eu estava falando, pô, ou às vezes não, agora eu estou na posição de liderança, então só penso no estratégico e a execução, autonomia, né, que a gente falou, ou o contrário, né, do tipo, não, pô, eu preciso estar na execução o tempo todo com o meu time, porque eles não seguem, eu preciso mostrar como que executa, etc, etc, e aí você não tá pensando nem um pouco pra frente, né? E, cara, eu vejo muito mais esse tipo de profissional, em grande parte das vezes, do que, de fato, a pessoa que sabe fazer o pêndulo ali, sabe? Até aproveitando para falar de pêndulo, mandar um salve pro Efren aqui, que ele é o exemplo clássico e claro de que ele fala de carreira em pêndulo, que putz, tem hora que ele tá numa posição de liderança em algumas empresas, tem hora que ele, prefere voltar um tempo a ser principal e acho que esse é um balanço, né, de acordo com as vontades, etc, de cada pessoa, super faz sentido. É isso! Bora pro produto da semana? Agora não vai ter a frase final aqui não, pô? Cara, a frase final: liderança de produto não é nem 8 nem 80. Olha só, tá vendo? Já temos a abertura do programa. Então vamos pro produto da semana. Bora lá, bora lá, bora lá. Bom, hoje sou eu que começo e o meu produto da semana, ele é um GPT, na verdade, que ele é o GPT da Kayak, do site de busca de passagens. Contando a historinha aqui, eu falei que eu tô planejando as férias, né? E aí eu tenho 3 destinos que eu quero ir. E aí eu queria simplesmente jogar em um lugar assim. Quero ir para esses 3 lugares, me diga qual é o trajeto para eu ir mais barato e voltar mais barato. De onde que eu vou e de onde que eu volto e tal. E, cara, é mó chatinho ficar fazendo isso no Google Flight da vida, no Skyscanner e tal. Eu queria digitar e alguém me dá um negócio. E aí, o GPT do Kayak, ele te permite fazer isso. Você vai lá, ó, vou sair de tal lugar, minha data é essa, quero ir para tais lugares. Me diz aí qual que é a melhor porta de entrada e a melhor porta de saída. Então, recomendo aí. Eu, sendo 100% honesto aqui, eu não fui lá no site da Kayak ou em outro site verificar se ele de fato me deu a melhor opção, tá ligado? Mas já eu tenho usado para monitorar ali, então não tava completamente off, pelo menos, do que eu tinha visto. O meu foi o relay.app. Cara, a gente até comentou isso do Zapier, esse é o mais friendly e tudo mais, mas olha, eu já testei todas essas ferramentas de no-code e tudo mais, e depois de muito tempo eu estou quase dizendo, quase ainda, que Relay App é quase tão mais friendly do que o Zap. E, Olha aí. inclusive, o CEO do Relay App vai fazer um ao vivo com os assinantes da Product Arena. Ô, louco! Aqui, ó, dia 6 de maio, anotem aí. Ele vai mostrar lá como usar o Relay App para gerenciamento de produto. Aqui é mais uma talk gringa vindo aí, ó, primeira mão para vocês. Ó. É chique demais. Essa nem eu sabia, ó. Tá Fiquei vendo? sabendo aqui. Bom demais. O que o resto da galera mandou aí pra gente? Ó, a Luísa Muri mandou o V0 e 3 pessoas mandaram o Max. 3 pessoas que estão assistindo Last of Us mandaram o Max. Carol Cardoso, o Andrezão e o Glauco mandaram o Max. A Lari Souza mandou o BIP Saúde. Sou suspeito para dizer, todas as vacinas da IV foram assim. A gente programa lá, a pessoa vem, putz, mó, muito bom. A Karina Sato mandou o Spotify e falou ainda que tava play no Spotify, pé na estrada, ouvindo papo na arena. Então, Aí sim. aí sim. O Lucão mandou, não foi nem um produto físico, foi um local. A ASICS House no Parque Bruno Covas aqui em São Paulo.
A Pilon mandou o Underlog. O Underlog tá aparecendo direto aqui, hein? Galera tá viajando, hein? Só a galera da viagem. Só os viajantes aqui. É isso. E o Danileira mandou o Gorilla, que é uma plataforma para fazer relatórios dos investimentos e tal. E ele falou que eles têm um add-on no Excel que é, tipo, muito bom, muito prático. Então é isso aí. É isso, continue mandando seus produtos da semana pra gente, a gente fica super feliz. Essa semana, inclusive, teve post lá no LinkedIn comentando do Notebook LM que a gente Mandando um salve discutiu. Vamos mandar um salve aqui pra Paula Paradelhas. É isso. É isso, então manda aí pra gente que a gente curte muito. E com isso, a gente vai caminhando aqui pro encerramento do programa de hoje. Lembretes aqui de sempre, voltando, compartilhe lá o programa, deixa seu joinha, 5 estrelas, like, comentário, isso ajuda a gente pra caramba. Lembrete aqui, semana que vem já estaremos no Rio Web Summit, segunda e terça, eu e o Arthur a gente vai estar por lá, a gente vai gravar um episódio do Papo na Arena, então pode ser que o episódio saia na quinta. Exatamente. Se atrasar, tem motivo para ter atrasado. Mas se encontrarem a gente por lá, dá um alô, mano, chega lá, dá um aqui na gente, vamos trocar uma ideia. E é isso. Semana que vem tem mais, direto do Rio, direto de terras cariocas. Pô, primeiro episódio ao vivo. Empolgado. Então é isso. Até semana que vem. Até. Valeu! Valeu!